gente vai conversar sobre um assunto interessantíssimo agora, que muitas vezes você já até pratica na sua vida, mas ainda não percebeu o tamanho da atuação. Como será que a fé pode realmente ajudar na vida das pessoas, a trazer uma melhoria para a vida das pessoas? A gente está recebendo César Romão, que é escritor e palestrante, para conversar sobre esse assunto. Olha, eu adorei esse tema da conversa. Bem-vindo, querido, tudo bem? Prazer em vê-la. Prazer é meu, fica à vontade. Olha, a gente costuma dizer, né, uma frase antiga, né, nem sei de quando, mas que a fé move montanhas, né? E a gente pode trazer isso como uma realidade, obviamente uma metáfora, uma forma até bacana de brincar com isso, mas se a gente quiser, você acredita que a fé realmente consegue causar grandes transformações na vida da gente? Até que ponto a gente consegue mudar uma situação da nossa vida com a fé? Veja, nós precisamos primeiro entender o que é a fé. Quando você não entende uma ferramenta, você não consegue usá-la. Esta parábola, né, a fé remove montanhas, auxiliada de uma pá, né, porque ela sozinha não consegue. Claro, claro. Então, o que é a fé? A fé nada mais é do que o exercício da nossa atividade com o universo que estamos. É invocação desse universo a nosso favor. O que é a invocação desse universo? Nós temos uma ligação com todos os seres vivos da Terra. Por exemplo, você já reparou que uma pessoa quando quebra o braço, vai chover e dói o braço? Né? Sim. Isso é uma Muita coisa... gente que tem dores articulares, consegue perceber essas mudanças. Essa no é a clima. nossa ligação. A Lua exerce influência no mar, quer dizer, nós temos Exerce uma influência no nosso humor, muitas vezes. Nós temos essa influência. Agora, nós precisamos saber usar. O que é fé? A fé é o telefone para você conversar com essas energias do universo. É o telefone de Deus, né, entre aspas. Como é que a gente usa? Olha, primeiro, a fé você não deve terceirizar, de maneira alguma. E você também não deve transferir. O que seria terceirizar a fé? Terceirizar é assim, olha, eu vou fazer uma promessa. E se eu conseguir, eu farei isto. Você está terceirizando. Você fica condicionando a uma outra situação. Você está negociando. Sim. A fé não é negociável. As pessoas precisam entender isso. Não dá para negociar a fé. Mas se ela colocar a fé de que se ela deixar de fazer aquela coisa, ela vai conseguir aquela graça, ela vai conseguir uma sinergia também com essas energias do universo? Jane, nós já somos uma graça. É que a gente não entende isso. O que é a fé? Lembrou? Aqui, guardou, que a gente conversou no comecinho? A fé é o seu contato com as energias do universo. A nossa conexão. A nossa conexão. Tá. Por quê? Para que você possa invocar os seus dons, as suas qualidades. Porque a nossa força. A nossa força. Porque o que nos tira dos nossos desafios são as nossas qualidades. Quando nós somos criados e concebidos por Deus, nós recebemos uma série de qualidades. Nós pensamos, nós somos criativos, nós temos força, nós temos a palavra, nós temos a força de trabalho. O que acontece muitas vezes, Regina, é que a pessoa aplica a fé numa coisa que ela quer resolver, mas ela não se envolve. A fé exige o seu total envolvimento. Quando você fizer uma promessa ou quando você quiser exercitar a sua fé, seja uma pessoa pronta também para praticar os seus dons, dar o melhor de si. Os problemas são grandes porque nós ainda somos pequenos diante deles. Quando você encarar um problema e ver que ele é muito grande, é sinal que você precisa crescer diante dele, saber mais sobre aquele problema. Para que a gente aumente o nosso poder e o problema fique menor. Claro, é assim que a fé age. A fé age nos tornando uma pessoa melhor diante daquele problema. Quando o Davi, por exemplo, com a funda acertou o centro aqui da testa de Golias, olha que interessante. Aquilo foi um ato de fé? Foi ou não foi? Responde aí para você. Olha, foi um ato de fé, porém, ele teve que usar a funda, a pedra e um dom. Qual é o dom? A pontaria. Porque aqui nós temos uma glândula muito sensível, né? Sim. Então, Davi conseguiu. E o conhecimento, né? Quer dizer, você sabe onde é o ponto fraco. Quando Aquiles foi derrotado com uma flechada no calcanhar, o que aconteceu? Derrubaram o maior guerreiro. Por quê? Porque quem atirou a flecha era um bom arqueiro e sabia que o único lugar
que aqueles não tinham armadura era no calcanhar. Então a gente pode dizer que a fé nos ajuda a ficar grandes e enxergar o problema de uma forma menor, para que a gente encontre o ponto fraco deste problema e encontre, no caso, a solução. É a melhor definição que eu já ouvi em todas as palestras que já fiz e dos meus alunos. Você está perfeito, é exatamente isso. E é interessante porque, aliás, eu quero até fazer um convite, caso você tenha alguma história, que você consiga contar resumidamente para a gente através das nossas redes sociais, do nosso Instagram, mais especificamente na foto do César, você pode compartilhar, porque daí o César vai conseguir fazer um diagnóstico de como é que a fé pode atuar nessa situação para você conseguir superar o que você superou, né? Muitas vezes as pessoas encontram até e conseguem dizer que foram verdadeiros milagres o que aconteceram na vida dela. Mas normalmente as pessoas de fé são pessoas muito positivas, né? Não são pessoas que caem ou que esmorecem, que ficam tristes com muita frequência. São pessoas que estão muito longe de desenvolver uma depressão, por exemplo. Então a gente pode dizer que a fé e a positividade, a forma de encarar a vida, é um fator determinante de como é que você vai conseguir enfrentar os desafios que vão aparecer na sua frente? Não existe uma fé negativa, a fé é sempre positiva. Sim. Porque todas as vezes que as pessoas invocam a fé, elas invocam na solução de algo. É sempre assim. Ninguém invoca a fé para prejudicar o outro. Olha que interessante isso. Claro. Não há registro que eu estou invocando a minha fé para prejudicar uma outra pessoa. Mas o contrário também não pode acontecer, da pessoa ser tão negativa, focar tanto no problema, tanto no ruim, achar que não tem solução, que a fé dela acaba sendo no que o pior pode sempre acontecer? O que acontece é assim, o universo vai lá e promove a ajuda para você. Mas você está numa posição tão deprimente que você não vê, a pessoa fica cega. É como você estender a mão para alguém que está se afogando e a pessoa fecha os olhos embaixo d'água e não enxerga a sua mão, então ela não vai conseguir pegar. Toda vez que você fizer invocação da fé, que é o telefone do universo, é o telefone de Deus, você precisa fazer sempre de uma maneira positiva e ficar alerta. Por quê? Porque ela vai te dar a oportunidade, ela vai acionar a sua criatividade, vai acionar a sua inteligência. A fé é algo muito mais científico do que espiritual. É mesmo? Olha que interessante. Por quê? A gente faz algum tipo de programação na nossa cabeça para que essa energia, para que as coisas aconteçam de uma forma como a gente quer? A gente tem esse poder? Temos esse poder. Falando? O nosso cérebro não é tão inteligente quanto as pessoas imaginam. Ele é um ato de ciência a nosso serviço. Nós é que colocamos serviço para o nosso cérebro. Então, à medida que você o aciona com atos desse, como de fé ou como desejo de realizar algo, você está colocando o seu cérebro para trabalhar para você. Você está numa posição de alerta. Quando as pessoas ficam em perigo, as pessoas não ficam mais alertas. Quando você invocar a fé, você também terá que estar nesse estado. Agora, por que poucas pessoas invocam a fé e não realizam? Porque, Regiane, elas fazem da fé um negócio, uma negociação. E não existe negociação com a fé. A fé precisa de você. Deus dá a corda, mas Ele precisa das suas mãos para dar o nó. O nó daquilo que você realiza vai precisar das suas mãos, vai precisar da sua criatividade, da sua inteligência, da sua dedicação e da sua concentração naquilo que realmente você quer. Não é só pedir, escrever num papel, colocar lá e achar que alguém vai resolver. Isso não acontece. Interessantíssimo, né, gente? Muito bom a gente falar sobre essa força que todos nós temos e que muitas vezes a gente não sabe, né? Como a gente tem o poder de transformar, né? Basta acreditar. Existe uma outra frase que diz que mais vale a fé do que o pau da barca, né? Então, quer dizer, independente do tipo de madeira que você usou para construir o barco, você vai chegar com tanto que você acredite que você vai chegar. Quer dizer, sempre mirando no positivo, né? O rio sabe mais que o pescador. Então, toda vez que você quiser algo na sua vida e quiser invocar a fé, primeiro, não terceirize, não negocie e fique alerta. Por quê? Porque ela vai criar oportunidade para você solucionar aquilo que você deseja. Se você vasculhar aí as passagens bíblicas, por exemplo, onde a fé dos personagens foram testadas, você vai ver que houve um item de coragem. Todos eles tiveram coragem. Por exemplo, Abraão. Abraão foi ordenado a pegar Isaac, levar até uma pedra e foi ordenado a matar e sacrificar o próprio filho. Então ele precisou mostrar coragem antes
de exercitar a sua missão. Todos nós temos uma missão, Regina. O que falta às vezes é coragem para exercitar essa missão. Quando Deus, segundo a Bíblia, olha e vê que ele vai realmente sacrificar o seu próprio filho como um ato de coragem e fé e respeito à fé, o que ele faz? Ele fala, olha, agora você vai herdar o meu povo. Né? Você será Abraão, será o rei do meu povo. Essa coragem das pessoas é importante. As pessoas às vezes usam a fé, fazem a promessa, negociam e se acovardam. Elas saem da solução, elas abandonam o problema esperando que alguém ou algo resolva para elas. E muitas vezes não estão alertas, como você falou, né? A questão de estar alerta é muito importante, porque às vezes a solução passa aqui e a gente não consegue perceber porque está esperando alguma coisa acontecer, né? Eu tenho um aluno, ele tem 76 anos e é solteiro. Ele é um aluno do meu treinamento de palestras. E um dia ele falou assim para mim, eu falei para ele, por que você não casou ainda? Ele falou, eu estou procurando a mulher perfeita. E você nunca achou? Ele falou, uma vez eu achei. E por que não casou com ela? Ele falou, porque ela também procurava o homem perfeito. Então, você é responsável por tudo aquilo que está ao entorno da sua vida. Estar alerta é uma das qualidades mais fantásticas de nós, mamíferos, porque o alerta, estar alerta é que nos mantém vivos. O que é que mantém os animais na floresta vivos? O alerta. Se a floresta pega fogo, você já viu o que acontece? Por que que eles correm lado contrário ao fogo? Porque eles estão alerta. Aqui, às vezes, a vida da pessoa pega fogo, sabe para onde a pessoa corre, Regiane? Para dentro do fogo. Ela corre para o lado errado, porque ela não está alerta. Ela não sabe o que está acontecendo. Então, dá uma olhadinha na sua vida quando você invocar a sua fé e comece a observar as pequenas coisas, os pequenos detalhes, porque é um desses detalhes que vai te ajudar a resolver o seu desafio, o seu problema. Estão chegando os relatos, vamos dar uma olhada? Vamos, claro. Vamos colocar aqui na tela? Deixa eu virar para esse lado aqui para conseguir ver melhor. Aí. A Aparecida, bordado patchwork. Beijo, Aparecida, obrigada pela audiência, viu? Em 2010, minha filha foi diagnosticada com câncer no cérebro. Ela tinha 18 anos. Ficamos no hospital 1 ano e meio. Ela faleceu em 2012, aos 20 anos. A fé na amorosa misericórdia divina é que me mantém viva até hoje. Aí ela agradece no final. Gratidão também a você, viu, Aparecida, pelo seu relato. Neste momento, principalmente, da perda de alguém querido, de alguém da família, de alguém muito próximo, no caso a filha, a fé se torna ainda mais importante, tem um papel primordial para que a pessoa consiga se reerguer depois de um baque forte da vida como esse. Perder alguém amado é uma situação muito difícil, talvez a mais difícil que nós, seres humanos, as experiências, né? Principalmente alguém próximo, pai, mãe, filho, né? É o amor ali que liga. Mas o que acontece? Nós temos que entender que o mundo é cheio de desafios. A sobrevivência é cheia de desafios. Ninguém está inerente a amanhã ou depois ter uma doença. Ninguém pode dizer eu nunca terei uma doença. Então, quando você perde alguém que você ama, eu acho que a visão tem que ser mais ou menos assim, Regiane. Cumpriu a sua missão. Aquela foi a sua missão de fé. Aquele foi o seu tempo. A pessoa mais fantástica do planeta sobreviveu 33 anos. Então, aquela foi a missão. Ele fez mais em 33 anos do que muita gente em 80, 90, 100. Então, essa compreensão, a fé tem que nos dar também. Se você tem compreensão de que aquela pessoa cumpriu a missão, você ameniza a dor, ameniza a saudade e pode até tirar o sofrimento e ver o sofrimento de uma outra maneira. Agora, como é que uma pessoa que não tem fé ou não tem muita fé, olhando outras situações, outras pessoas que conseguem fazer da fé, conseguem colocar isso em prática, né? E ver que a vida dessas pessoas de fato vai melhor, prospera melhor, ou então, se não prospera, encara melhor os problemas, né? Isso a gente vê na prática. Realmente a fé, eu acredito que a fé é muito poderosa. Uma pessoa que tem como fazer um exercício, tem algum tipo de prática que a pessoa pode ter ou fazer para ser uma pessoa de fé? A gente adquire fé? Bom, não ter fé eu não acredito.
As pessoas dizem que não tem, mas tem escondido. Se você colocar um avião cheio de gente que diz não ter fé e disser assim, se você não rezar agora o avião cai e todos morrem, em 2 segundos vai estar todo mundo rezando, eu garanto a você. Ou se tiver uma turbulência muito forte, você pode ter certeza que vai todo mundo invocar Deus ali naquele momento. Então, as pessoas, elas mentem para elas mesmas. Às vezes elas querem colocar armaduras, às vezes elas querem ser enérgicas, mas lá no fundo, quando ela está sozinha, quando ela põe a cabeça no travesseiro, ela fala, puxa vida, eu vou orar hoje. Até um ateu que é ateu tem uma religião. Qual é a religião do ateu? É não crer em nada, é a não crença. Ele tem fé que não existe nada. Que é uma religião, a não crença também é uma religião. Mas nós somos seres humanos, somos condicionados aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Então se alguém disser para mim, olha, eu nunca orei, eu nunca tive fé, tem sim. Lá no seu cantinho de solidão, você sempre teve. Qual é a técnica, qual é o exercício? Primeiro, Regina, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. As pessoas mentem muito para elas mesmas, demais. As pessoas querem ser aquilo que elas não são. Essa é a pior das mentiras, né? Viver no engano. E vai vivendo. E você sabe que ela mente tanto que ela acaba acreditando. Ela acaba acreditando naquela mentira que ela criou. Então isso vai afastando a pessoa da realidade. As pessoas que exercitam a sua fé estão mais dentro da realidade. Porque toda vez que você exercitar a sua fé, você vai receber um exercício para fazer. A vida vai te dar um exercício. Se for uma doença, você vai ter que se tratar, você vai ter que ir a um hospital, você vai ter que tomar o remédio, você vai ter que ter um bom médico. Se for um desafio profissional, você pode ter a oportunidade de entrar na empresa que você imagina. Só que você vai ter que se preparar para entrar naquela empresa que você imagina. A fé ela é mais ou menos assim. Ela não te dá a vitória, ela te ajuda a se preparar para vencer. Porque o que as pessoas não fazem hoje é a parte delas. Então a pessoa não faz a sua parte. Olha, eu te dei a corda, o nó é seu agora. É só você pegar a sua corda e dar o nó. Em relacionamentos, você sabe que hoje os maiores pedidos, né, com relação à fé são em relacionamentos. Olha, eu quero uma mulher assim, olha, eu quero um homem assim. Eu gostaria de ser casado e ser feliz assim. Só que quando a pessoa acha, você sabe o que acontece? Ela esquece que amar não é só pedir ou receber, é também dar. Porque é a sua felicidade na do outro e a do outro em você. Mas aí não, olha, eu quero ser amado. Se você fizer uma pesquisa aqui com seus telespectadores e perguntar assim, num relacionamento, o que mais você quer? A primeira resposta é essa, quero ser amado. Dificilmente alguém vai dizer assim, quero amar. Né? As pessoas querem receber. E a fé é mais ou menos isso. A fé, ela te dá uma oportunidade, ela não entrega as coisas prontas para você. Tá certo. Primeiro a gente dá, depois a gente recebe, né? Como diz aquela outra frase, né? É dando que você recebe. Agora, sobre o exercício da fé, os caminhos para exercitar a fé, você também fala no seu livro que é a Semente de Deus, né? O livro A Semente de Deus, ele já conquistou 51 países como Rússia, Alemanha, Itália e tantos outros. E ele é um livro que eu diria para você, Regiane, e seus telespectadores, que é um livro que vai te colocar na trilha da fé. Vai ensinar você como invocar a fé, porque não adianta só invocar, você precisa saber como invocar, como fazer funcionar. Quem não conhece a causa não repete o efeito. A partir do momento que você descobrir como é que você invoca a fé, você fará uma mudança na sua vida espetacular e se tornará uma pessoa ainda melhor. Muito bom, né? São simples as situações, né? Mas não são grandes segredos, mas muitas vezes está na nossa frente e a gente não enxerga, né? É fácil a gente fazer a vida da gente ficar melhor, né? Quantos componentes tem a água? 2. É a coisa mais simples do planeta. É a coisa mais importante que a né? gente tem, né? Mas a gente complica, vai lá e começa a misturar coisa, faz refrigerante, não é isso? Enche de açúcar. Enche de açúcar. Olha, o papo é maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada mesmo por todo esse conhecimento. Prazer foi todo nosso. Claro, e vou deixar aqui o Facebook para você continuar fazendo contato com o César Romão, que é escritor e palestrante. Romão César, é isso? Isso mesmo. Romão César, lá no Facebook. E procure a Semente de Deus nas principais livrarias, Todas as livrarias do Brasil, inclusive se você lê em outros idiomas, inglês, alemão, russo, espanhol. Já foi traduzido e aí também. está aí à sua disposição. Muito bom. Obrigada, meu querido. Até uma próxima. Ótimo final de semana, viu? Obrigado. Foi um prazer. Obrigada. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho?